minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Vamos lá. Vou fazer aqui a abertura, né, do culto. E antes de fazer a oração inicial, eu vou ler aqui para vocês um trecho no livro de João, no capítulo 14, versículo 23. Anteriormente, esse versículo está tendo um diálogo entre Jesus e Judas, que não é o Iscariotes. E aí, no 22, né, Judas pergunta a Jesus: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus chega para Judas e fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, que a gente possa realmente se atentar, né, em relação ao que Jesus ensina para a gente, que Deus ensina para a gente, e que a gente possa guardar essas palavras que são trazidas para nós e que a gente faça com que essas palavras façam parte de nossas vidas, né? Não apenas como meros ouvintes, e sim como praticantes da palavra dele, né? Amém. Então, vamos fazer aqui a oração. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais um momento de reunião, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos em família, Senhor. Ó Pai, traz para a gente conforto, traz para a gente sabedoria, Deus. Que essas palavras que vão ser trazidas nesta noite, Senhor, são palavras preparadas, Senhor, pelo Senhor, Deus, para que todos nós possamos realmente aprender um pouco mais de Ti, Deus. Ó Deus, também abençoa, Senhor, os louvores que serão cantados aqui, Deus, eles foram feitos especialmente para Ti, Deus, para poder Te adorar, ó Pai. Abençoa também, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor. Continua, Deus, mantendo a proteção sobre nossa família, Deus, sobre nossas casas, sobre os nossos lares, Deus. Amém. Abençoa também aquelas pessoas que, por algum motivo, não puderam estar aqui presentes, Deus, mas que em reuniões futuras essas pessoas possam estar aqui conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Deus. Vamos aos louvores agora, né? Tiago Guedes e Luana hoje. Luana, se quiser A começar... gente começa então, viu? Depois Tiago. Já louva e já ora pela esposa. Já vai já emendando. Vamos lá. Só um minutinho. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Tiago Guedes. Vamos louvar o Senhor. Tentei dar palhinha aqui no violão. Não coisei muito não, viu? Porque peguei agora. Mas é uma música que falou muito ao meu coração desde madrugada e é bem antiga, de Pastor Antônio Cirilo. Eu vou tentar aqui. Quem souber, pode ir, viu? O nome dela é Cálice da Salvação. Ela fala assim. O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Não tendo nada o que oferecer, eu te dou meu coração. Não tendo nada o que oferecer, te dou meu coração. Pegarei o cálice da salvação, proclamarei o teu nome, derrarei os votos que fiz em tua presença. Então me seguirei, sem me te desviar, e não importa o custo,
pois eu te dei meu coração. Jesus, pois eu te dei meu coração. Jesus, pois eu te dei meu coração. Jesus, o que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Não tendo nada o que oferecer, eu te dou meu coração. Não tendo nada o que oferecer, eu te dou meu coração. Beberei do cálice da salvação. Amarei o teu nome. Beberei os votos que fiz em tua presença. Então te seguirei, sem te me desviar. E não importa o custo que isso me venha ter, eu te dei meu coração. Jesus, eu te dei meu coração. Jesus, eu te dei meu coração. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitar, né, Tiago Guedes, e orar para Camila, né? Que vai deixar para dar a palavra. Amém. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Jesus. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, para te louvar, engrandecer teu santo nome, Jesus. Neste momento, te peço, Pai, que o Senhor venha com teu espírito sobre a vida da Camila, Jesus, derramando o teu entendimento, da tua sabedoria sobre a vida dela, Pai. Que a luz da palavra agora esteja sobre a vida dela, Jesus. Que aquela palavra que ela vinha agora, Pai, proferir, venha ser através da tua direção, Jesus. Que o Senhor venha tirar dela todo o nervosismo, tire dela, Pai, qualquer coisa que a impeça de prosseguir, mas que o Senhor venha estar neste momento, a usando de maneira grandiosa, Pai. Que estejamos com o coração aberto, Pai, a ouvir a tua palavra, a saber aquilo que o Senhor deseja para nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Toma conta da vida dela neste momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite mais uma vez. Hoje eu fiquei, né, para trazer uma palavra para todos nós, não só para vocês, mas para mim também, né? Eu queria começar, na verdade, essa ministração com uma palavra de reflexão. Eu vou sempre estar trazendo aqui algumas perguntas como uma forma da gente estar refletindo sobre o tema. E o tema dessa ministração é mude a sua perspectiva. E eu estava com a ministração já pronta, que eu já tinha, eu falei, Deus, eu vou ministrar sobre ela e tal. E aí o Espírito Santo hoje de tarde começou a falar comigo sobre a respeito dessa palavra, o que ele queria que eu trouxesse essa noite. E eu fazendo meu cabelo de tarde, aí Deus começou a falar e eu coloquei uma ministração também, comecei a ouvir. E aí Deus foi falando e confirmando o que ele queria trazer essa noite. E eu queria começar essa ministração essa noite fazendo uma pergunta para todos nós.
A pergunta é: você prefere estar na guerra ou no terraço? Se alguém quiser responder, sinta-se à vontade também para a gente poder interagir. A pergunta é: você prefere estar na guerra ou no terraço? Terraço, né? Churrasquinho no terraço, pô. Quero estar longe de guerra. Gigi tá Pois é. perguntando o que é terraço. Gigi Oi? tá no terraço. Gigi tá perguntando o que é terraço. Ó, terraço é aquela área, normalmente os condomínios, né, os prédios têm, que é aquela área, tipo, lá em cima, fica bem lá no alto, é no último andar mesmo, e normalmente só quem tem acesso são os zeladores, né, as pessoas que cuidam, né, do prédio e É a tal. laje. A Não, laje. das casas da laje. É a laje, não? É. Vulgo laje. Antigamente, ela disse que prefere estar na guerra. É, Fala ela aí. prefere estar na guerra. Muito bem. Então, antigamente, né, na época de Davi e tal, das guerras, tinha essa parte no palácio que, digamos que era uma área privilegiada, né, onde os soldados e tal iam, descansavam. Então, tinha aquela área nos palácios. Eu queria que vocês, no final da administração, eu vou estar fazendo essa pergunta de novo, né? E a gente vai estar refletindo sobre estar na guerra e estar no terraço. Eu queria que vocês abrissem lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Por favor. 2 Samuel 11. Pronto, vou começar a ler. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Eu grifei 2 partes. Eu grifei a parte que fala sobre o tempo, que era tempo que os reis costumavam sair para a guerra, e marquei a parte que me chamou muita atenção quando disse que Davi ficou em Jerusalém. A primeira parte que eu grifei fala sobre tempo. Existe algo muito importante que a gente precisa discernir, que são os tempos do Senhor na nossa vida. Era tempo de ir para a guerra. Era tempo de Davi estar com os outros soldados na guerra. E naquele momento, Davi ele decidiu ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém naquela hora, para Davi, era muito bom. Sabe? Ele já tinha vindo de algumas guerras que já tinha ganhado e tudo. E Davi, naquele dia, decidiu simplesmente não ir. Ele diz, a Bíblia traz que ele envia a Joabe e seus servos com ele, né, juntamente com Joabe, e a todo Israel, né, no caso, vai todo mundo para a guerra, e Davi decide não ir para a guerra naquele momento. Aos olhos de Davi, aquilo era muito bom. Não havia nada demais, todo mundo ia para a guerra, ele iria ficar no palácio dele. E acredito que todo mundo aqui conhece a história de Davi, né? Que quando ele vai para a guerra. Vamos continuar, né? Para a gente se relembrar, né? Toda a história. Lá no versículo 2, diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida.
Pronto, até aí. Era só para a gente relembrar a história de Davi, né? Que acredito que todo mundo já tem escutado, né? Sobre que Davi acabou caindo nesse pecado e tal. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é que Davi, ele não só errou quando teve relações com Batseba. Ele errou a partir do momento que ele decidiu ficar em Jerusalém. Já tinha lido essa passagem algumas vezes e eu sempre me apegava ao fato de ele ter errado por ter, né, pecado com a mulher, se deitado com a mulher. Mas eu nunca tinha prestado atenção que o erro principal de Davi foi quando ele decidiu ficar em Jerusalém e não ir para a guerra. Terraço, voltando, né, para a primeira pergunta, é um lugar de vista alta, de vento, de descanso. Um lugar que acredito que todos nós queríamos estar. Mas a pergunta que o Senhor nos faz essa noite, será que é a vontade dele, nesse momento, de estarmos descansando no terraço? Como assim, Camila? Não é momento de descansar? Então, vamos lá, que daqui pro final a gente consegue responder. Ter relações com Batseba foi a consequência de uma escolha errada de Davi. E aí eu me perguntando, quantas vezes nós já fizemos escolhas erradas? Sabe, escolhas que, uma vez feita, não tem como a gente voltar atrás. E são nos pequenos detalhes. O que a gente escolhe escutar no dia a dia. O que a gente escolhe assistir, o que escolhe trazer para dentro do nosso lar. O que a gente escolhe compartilhar com o nosso esposo, com a nossa família. São pequenas escolhas que uma vai puxando a outra e que muitas das vezes nos leva para bem longe do propósito do Senhor nas nossas vidas. Precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Naquele momento, Davi olhou para Batseba e ele teve um sentimento dentro dele. Ele desejou aquilo que não podia. Começou aí, quando ele começou a desejar. Ele já não estava mais no ambiente ao qual o Senhor queria que ele estivesse. Não era para ele estar ali. O desejo bateu no coração dele quando ele viu aquela mulher. E ele não teve algo que serve de lição para nós, que foi o domínio próprio naquele momento. Ele poderia ter olhado, né, até desejado, mas o domínio próprio. Que muitas das vezes nós precisamos ter também esse domínio. Esse controle das nossas emoções, principalmente quando a gente deseja algo que só pelo fato de desejar ele já estava errado. Mas quantas vezes também nós desejamos algo que não era da vontade do Senhor? Quantas vezes também nós desejamos algo que não agradava o coração do Senhor? E sobre a gente controlar esse desejo, sobre a gente controlar as nossas emoções, por querer algo que o Senhor ele não quer que venhamos ter acesso. Homens, quando eu falo homens, eu falo no sentido mulher, homem. Homens, o que vocês estão fazendo no terraço? Ou seja, o que nós estamos fazendo no terraço? Cuidado para onde estamos olhando. Cuidado para onde você está olhando. Ainda que algumas coisas, visões, estejam de fácil acesso, não é para acessar. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente acessa. Porque a nossa mente é um campo fértil. Precisamos ter cuidado com aquilo que o Senhor não quer que a gente venha ter acesso, porque sabe que vai nos contaminar, porque sabe que vai nos tirar do propósito dele, porque sabe que vai corromper a nossa mente, porque uma vez semeada, nossa mente tem um poder muito rápido de poder gerar isso. E nós precisamos ter esse cuidado com os nossos pensamentos. Porque a partir daí vem os nossos desejos. Não tenham acesso àquilo que não nos dá destino. Ou seja, não tenham acesso àquilo que não te dá destino. Nós precisamos ter acesso àquilo que nos dá destino. E o que é que nos dá destino, Camila? O que é que nos dá destino é o nosso manual.
de instruções, que é a palavra do Senhor, é aquela promessa que o Senhor nos deu. Isso devemos acessar. Destino, ele não tem a ver com aquilo que nos cerca, ou seja, as circunstâncias. Sabe aquela frase que a gente muitas vezes já escutou? É culpa do destino. Não sei o que lá do destino. Eu não acredito muito nessa frase, sabe? Eu acredito que a gente é que constrói isso. A gente constrói o nosso destino. E assim, destino não tem a ver com aquilo que está nos cercando, com o caos que está lá fora, com as circunstâncias, com os problemas. Mas tem a ver com a resposta que eu vou dar, que eu vou fazer com aquilo que nos cerca. Essa resposta, de que modo eu vou responder de tudo que está acontecendo. Todos nós estamos vivendo uma situação comum nesse momento. Todos nós, o mundo todo está vivendo a mesma situação, que é a pandemia mundial. E eu analisando dessa forma, o destino ele não tem a ver com o que está acontecendo. Foi culpa do destino, sabe? Tudo que está acontecendo. Mas o destino ele tem a ver com a resposta que eu e você vai dar a respeito de tudo que está acontecendo. O que é que a gente tem feito nesses dias? Sabe? Mudar as nossas perspectivas, de tirar somente as coisas ruins, de que a gente está limitado de tanta coisa, estamos dentro de casa, estamos sem poder fazer várias coisas. Mas mudar as nossas perspectivas e visões e dizer o que é que a gente pode melhorar. Que tempo é esse que o Senhor tem nos dado para estarmos na nossa casa? De uma forma que a gente nunca iria imaginar que iria acontecer, mas olhar de uma forma que iremos aproveitar este tempo, seja para mais tempo com a nossa família, seja uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para mudar o nosso foco, sabe? Talvez a nossa visão era muito nosso trabalho antigamente, não sei, mas o Senhor ele quer mudar as nossas perspectivas nesses dias. O destino de Davi era estar na guerra. O nosso destino é estar na guerra. Respondendo a pergunta que eu iniciei. Mas Davi escolheu estar no terraço. E nós, onde estamos nesses dias? Onde nós estamos nesses dias de lutas, de caos no mundo? Será que estamos apenas de braços cruzados no terraço? Ou será que estamos na guerra? Mas quando eu falo guerra, eu falo no sentido, no mundo espiritual, sabe? Aquele lugar secreto. Porque a Bíblia fala que a nossa batalha, ela não é contra carne e nem sangue. E tá lá em Efésios, acho que é 6 ou é 11. É 6, né? Que eu não anotei que é. Efésios 6. Vamos abrir lá rapidinho? Eu anotei 11, mas acho que é Efésios. Efésios 6. Efésios 6, 11. Fala assim. Vou começar do 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Até aí. Então, o Senhor nos diz que a nossa luta, a nossa guerra, que eu comecei falando, que devemos estar o tempo todo, irmão, porque é uma guerra, a gente precisa travar essa batalha no mundo espiritual. O tempo inteiro nós precisamos estar travando essa guerra, essa batalha no mundo espiritual, através de nossas orações. Então, o lugar que devemos escolher estar nestes dias é na guerra, é no lugar secreto. É no lugar onde o Senhor ele quer que estejamos neste momento. Não simplesmente assistindo as notícias e ficamos com medo delas e não fazemos nada para que isso mude, sabe? Mas acredito que dentro de cada um de nós, o Senhor ele tem nos dado esse espírito de sabedoria para estarmos lutando
orando, sabe? Orando pelas vidas, orando pelas pessoas, pelas tempestades que temos vivenciado nesses dias. É tempos de guerra, de oração, de lugar secreto. E o que mais legal disso tudo é que não existe lockdown que faça proibir o nosso lugar secreto. Não existe. A gente pode ter acesso ao nosso lugar secreto, ao quarto secreto, onde a gente fecha a nossa porta, onde a gente ora, onde a gente clama pelo nosso Pai. Muitas das vezes, estamos no terraço acessando coisas que não nos edificam. Pelo contrário, nos fazem cair. Como Davi, né? Ele estava no terraço, ele acabou tendo acesso a algo que não edificava ele. A algo que o fez cair. Assim também somos nós. Muitas das vezes, também, quando tiramos esse tempo para ir para o terraço, nós precisamos estar vigilantes também. E eu quero trazer alguns exemplos disso que pode nos afastar, né? Fazer a gente cair na fé, às vezes a gente duvidar do Senhor. São as informações, são as notícias que estão vindo de uma forma muito sobrecarregada para nós. Eu digo que a gente não dá conta, a nossa mente não dá conta do tanto de notícias que temos recebidos nesses dias. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque senão vai chegar uma hora que vamos estar encharcados dela. E, na verdade, nós precisamos estar encharcados da palavra do Senhor. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente acessa. A gente precisa estar atualizado, sim. A gente precisa ver as notícias, sim. Eu concordo com isso. Mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não faça com que isso venha esfriar a nossa fé. Para que a gente não faça que isso a gente venha andar em pânico. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela não dá conta de tanta informação ruim, de tanta coisa ruim que a gente tem vivenciado. Eu vi uma frase hoje de Max Lucado que diz assim: se você se concentrar em gigantes, você tropeçará. Mas se você se concentrar em Deus, os seus gigantes tropeçarão. E é isso. Se a gente se concentrar nos gigantes que a gente está lutando, que a gente está passando, a gente vai tropeçar. Mas se a gente se concentrar em Deus, a nossa confiança está depositada nele. Os gigantes é quem tropeçarão. E eu quero trazer também uma passagem que está lá em Mateus 6, no versículo 22. Pronto. Que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que fala sobre os olhos, traz uma representação muito boa sobre que os olhos, né, elas são lâmpada para todo o nosso corpo. E aí tem a importância da gente vigiar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê. Porque aquilo que a gente pensa tem muita influência sobre toda a nossa vida. E eu vi outra frase hoje que me chamou muita atenção, que fala assim: cuidado com os seus pensamentos, porque elas se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E muito cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Então, analisando essa frase, logo o primeiro início dela fala logo sobre pensamentos. Sobre a importância de a gente cuidar dos nossos pensamentos nesses dias. Porque uma coisa ela vai levando a outra. Quando é pensamento, ela se torna em palavras. Quando é palavras, ela passa para ações. De ações, ela passa para hábitos, aquilo que a gente faz constantemente. De hábitos, vira o nosso caráter. E do nosso caráter, o nosso destino.
que possamos mudar as nossas perspectivas e perceber que está na guerra, passando por alguma crise, possamos ter em mente que milagres só podem acontecer a coisas impossíveis. E fazendo uma reflexão sobre isso, o Senhor ele me trouxe a memória de que às vezes a gente fala, eu quero viver o milagre do Senhor, eu quero vivenciar o milagre do Senhor na minha vida. Mas a gente às vezes esquece que para vivenciar o milagre a gente precisa estar passando por alguma situação que seja impossível. Porque o milagre não vai acontecer se é uma situação totalmente possível aos nossos olhos, né, que a gente, digamos, pode resolver. O milagre ele só vai acontecer quando é uma situação impossível. E o Senhor ele quer trazer à nossa mente essa noite uma renovação para que a gente olhe, mudar as nossas perspectivas sobre tudo que a gente tem vivenciado nesses dias. Digamos que sejam os piores anos no sentido de tantas coisas ruins que têm acontecido, né, no nosso mundo, em tudo que a gente vivencia. Mas se a gente parar para pensar, foram anos, né, porque já tem um ano, né, foram anos, foi ano de milagres. Aconteceram muitos milagres. Acredito que se perguntar a cada um aqui de vocês, a gente consegue contar um pouco, parte de cada milagre que a gente tem vivenciado. E isso é um sinal de que o Senhor ele tem nos permitido vivenciar tudo isso. Mas não é porque ele permitiu que ele não está conosco. Ele continua conosco. Ele continua no controle de todas as coisas. É um ano de vivenciar milagres. É o ano do sobrenatural do Senhor. Para onde nós temos olhado no nosso tempo de descanso? Quando chegar o tempo de ficar no terraço, precisamos estar atentos para não olhar para Batseba. Batseba, muitas vezes nas nossas vidas, é como eu falei, algo que pode nos distrair, algo que pode nos tirar o foco, algo que nos pode fazer cair. Muitas das vezes, algo que a gente, pelos nossos olhos, acha que é bom, que não tem nada demais. Como eu falei, escutar uma simples notícia, mas que quando chega à noite a gente nem consegue dormir, porque a gente fica lembrando de tudo que tem acontecido. E quando a gente vê, isso vai se tornando uma bola de neve. E como eu falei, a nossa mente é um campo muito fértil. Se a gente dá um pequeno acesso, a gente dá uma sementezinha de medo, de noite a gente não consegue dormir de pânico. Então, foi essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações essa noite. Ele falou muito comigo quando ele trouxe essa palavra, que venhamos estar mais atentos a todos que estamos vivenciando nesses dias. Porque não é fácil para nenhum de nós. Mas o Senhor ele está nos dizendo que a gente precisa mudar as nossas perspectivas. Aquilo que é ruim aos nossos olhos não pode ser mais ruim assim. A gente tem que pegar e fazer com que aquilo se torne bom. É o pior ano da minha empresa. A gente nunca passou uma crise tão ruim, mas vai ser o melhor ano da sua vida, de milagres do Senhor na sua vida, na sua casa, na área financeira. É onde o ano que o Senhor tem mais trabalhado. Vai ser esse ano e tem sido. Então, foi essa palavra que o Senhor ele trouxe ao meu coração. Toda honra e glória a Ele. Amém. Amém. Amém, Camila. Bênção. Amém. Glória a Deus, Camila. Adriano está falando? Tá falando? Quer falar, Adriano? Agora? Não, pode falar, eu falo, mas pode falar primeiro. Prioridade, patente, ó. Patente alta aí. Ou vai passar, não. Oh, Deus. Camila, foi bênção a palavra. Glória a Deus por isso. E você colocou aí, falou sobre guerra. E esse realmente é o momento de nós estarmos guerreando espiritualmente. A gente viu aqui, você falou sobre Davi. Davi, ele estava num momento de conforto e, de repente, os olhos dele visualizou algo que trouxe uma consequência, uma má consequência para a vida dele, a partir do momento que ele se envolveu com Batseba. E no momento que nós estamos vivendo, o que é que nossos olhos estão vendo? O que é que nós estamos assistindo na televisão
E aquilo tem entrado na nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. E a partir dos momentos de que a gente só está vendo coisas e deixa com que aquilo venha ficar penetrando na nossa mente e a gente vai dormir só pensando naquilo, em algo negativo, não que nós não venhamos acompanhar as notícias e tomando do conhecimento do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Mas é necessário que nós venhamos a fazer aquilo que você citou até na palavra de Deus, em Efésios, que nós devemos, a nossa luta não é nem contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestes, contra as potestades. E nós sabemos que essa guerra é uma guerra espiritual. É um momento de que nós devemos, como soldados de Jesus, como guerreiros de Deus, nos levantarmos e repreendermos tudo isso que está acontecendo e encontrarmos descanso naquele o qual nós fazemos menção do nome, que é o nome poderoso de Jesus. Então, nós temos que estar com a nossa mente cativa à mente de Cristo Jesus, sabendo de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós passaremos por lutas, mas em todas nós seremos mais do que vencedores. E o nosso Deus, ele nos protege, ele está nos guardando. Então, é necessário que nós tenhamos muito cuidado com a nossa mente. A mente é um campo de batalha. E se nós estivermos guardando somente mais notícias na mente, coisas de que vêm somente nos trazer prejuízo para a nossa saúde, desde quando afeta as nossas emoções e outras áreas da nossa vida, a gente tem que se encher da palavra de Deus e dizer, não, eu quero ver e quero ouvir e quero estar me alimentando da palavra de Deus, porque é hora de eu estar guerreando. E nesta guerra, eu sou o soldado. E o meu general é Cristo, e ele está à frente desta batalha. Por isso que nele eu sou mais do que vencedor. Então, foi uma palavra muito assim adequada para o nosso momento, e eu creio que se nós nos enchermos e tomarmos posse da palavra de Deus, nós sairemos mais do que vencedores e veremos, sim, tudo isso passar em nome de Jesus. Amém? Amém. Camila, parabéns, foi excelente, viu, a administração. Você iniciou perguntando, né, você prefere estar no terraço ou na guerra? E todo mundo logo automaticamente pensou no terraço. E aí, quando você desenvolveu a administração, nós tivemos um entendimento realmente que esse terraço que Davi estava lá descansando numa boa, foi um laço para a vida dele, né? Então, quando você iniciou, você tinha dito sobre Davi. Então, em vez de Davi liderar seu exército na batalha, Davi resolveu o quê? Permanecer no lado confortável no terraço. E isso trouxe consequência, porque ali naquele terraço bem alto, daquele telhado, todas aquelas casas eram normais, não eram casas igual o terraço ali, pequena, deu para ele ver dali do alto a privacidade das pessoas. Não é que Batseba, né? Não é que ela era o dito, a mulher provocante, sem vergonha, que estava ali de propósito, não, ela estava na casa dela, tomando banho dela, ele é que estava no terraço, que dava para ver as casas, e o olho foi ali diretamente, viu e desejou uma mulher que não era dele, uma mulher casada. Outra coisa também, não é eu defendendo ela, mas veja que que nesse caso aí, ele é autoridade, né? E ele, quando ele determinava algo, tinha que ser cumprido. Então, ele desejou aquela mulher e mandou trazer a mulher dos outros para ele, né? Então, tudo isso foi o quê? Um laço. Ele está no terraço, foi um laço para a vida dele. E quando você trouxe agora para a nossa realidade hoje, se nós não estejamos realmente atentos ao que está acontecendo nos tempos atuais,
ficaríamos também assim, ó, no terraço, numa boa, tranquilo, e deixa a vida me levar, a vida leva eu tranquila, enquanto isso o inimigo deita e rola, porque precisamos estar o quê? Na brecha, em oração, né? Cobrindo as nossas famílias, as pessoas, e um momento propício também para a gente estar ali ajudando a outras pessoas, né? Num momento tão delicado que está passando. Então, é momento de guerra. Você colocou algo que a gente, depois que pôde entender, né? E não ficar no terraço, muitas vezes sendo levado para ser levado para um laço do mal, né? Porque o terraço muitas vezes é confortável, é gostoso, é maravilhoso, é fresquinho, mas nesse caso aí está sendo aplicado para trazer distração e ter um laço para destruir os propósitos de Deus naquela vida. Foi muito boa a palavra dessa noite, viu? Eu passo para outra pessoa. Amém. Camila, deixa eu comentar rapidinho também, foi uma bênção mesmo a palavra. Acho que um privilégio, né? Toda semana a gente está sendo ministrado palavras vindas de Deus, né? Nesse momento, a gente como família, graças a Deus, né? Você vê que é um propósito mesmo do Senhor, né? Isso surgiu bem no início da pandemia, né? Lá em março, abril do ano passado, e tem edificado bastante a nossa vida, tanto é que até hoje a gente está aí, né? Firme e forte toda sexta-feira, né? Graças a Deus, se a gente for resgatar tudo que a gente já ouviu nesse tempo, a gente tem que glorificar mesmo o nome do Senhor, né? Porque são palavras que realmente tocam nossos corações e nos fortalecem a cada semana, né? Nos aproxima cada vez mais de Deus. E não foi diferente hoje, viu, Camila? Deus abençoe sua vida, de Tiago, aí o casamento de vocês, né? Palavra abençoada. Na hora que você estava falando, né, que você começou com aquela provocação no bom sentido, né, na reflexão, realmente, né, a gente às vezes confunde como o ser humano é, né? Às vezes, assim, se a gente for guiado pelos nossos pensamentos, né, ele pode trair, né, nosso pensamento, nosso coração, às vezes ele pode trair a gente, né, com algumas escolhas, decisões, né? Então, é a certeza de que a gente sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar. Na hora que você estava falando, aí me trouxe a memória Paulo, né? Paulo, quando ele estava preso em Roma, já existia ali 60 anos, mais ou menos depois de Cristo, já tinha sido implantado uma primeira igreja na Europa, que era na Grécia, ali na porta de entrada da Ásia. E assim, Paulo, mesmo na prisão, ele se preocupava demais, né? Com as igrejas, a gente vê aí, né? Carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo, enfim. Você vê como Paulo era, né? Muito preocupado mesmo com o que as pessoas estavam pensando, longe, né? Por ele estar longe. Poxa, será que as pessoas estão ali firme mesmo? Será que estão buscando? Que elas não se arrependam, que elas não caiam, que elas não desistam, né? E ele fazia cartas, né? E ele ficou muito feliz porque era uma única igreja na Europa. Aí um dos representantes da igreja, né, como marcou, né, a vida, Paulo marcou para eles, né? Ele atravessou um longo caminho até a Itália para levar um presente para Paulo, para dizer que eles lembravam de Paulo, eles estavam orando por Paulo e foram até a prisão lá em Roma. E lá ele fez uma carta e pediu para que ele volasse lá. E na carta tem uma passagem muito muito linda que a gente já conhece, mas o contexto às vezes a gente não entende direito o contexto, mas o contexto foi esse. E lá em Filipenses 4:8, uma das passagens que estava escrito foi que com a sua palavra me trouxe a memória. Ele escreveu assim para os irmãos em Filipenses: quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, de boa fama, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então tem assim, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, assim, nossa mente, a gente tem que criar mesmo essa disciplina de não deixar nossa mente, né, tomar as decisões assim por impulsos, né? A gente tem que colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, para a gente tomar sempre as melhores escolhas, as melhores decisões, né? Quantas vezes a gente toma para assim, pensa, poxa, melhor nem aconteceu isso, né? E aí, às vezes, a gente esquece que, mesmo naquilo que parece ser simples, devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Muito bom. Deus abençoe. Amém. Camila,
Deus te abençoe, viu, minha querida? Sua palavra foi uma palavra abençoada. O Espírito Santo falou através de ti, foi muito bom. Eu não tenho muito o que falar, só tenho de agradecer, porque eu tenho percebido que Deus tem falado conosco, cada culto nosso nas sextas, Deus tem falado algo profundamente aos nossos corações, né? Para que possamos vir nos despertarmos mais para o que Ele quer fazer em nossas vidas, né? E você fez uma pergunta, você prefere estar no terraço ou na guerra, né? Olha, geralmente todo mundo, a maioria vai responder o terraço. Mas o significado do terraço é uma coisa bem interessante, né? Porque o crente, tem muitos, até nós mesmos, né? Que vivemos mais às vezes no terraço do que na guerra. E essa palavra foi muito importante para que possamos despertar isso aí, né? Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de guerra. E tem muitos que estão no terraço, descansando. Ah, mas Deus proverá, né? Mas não é assim. Temos que nos levantar e enfrentarmos, sempre como os soldados de Cristo, enfrentar a guerra para que possamos, né, termos a vitória. E se não for na guerra, se não for nas lutas, nós não teremos a vitória. Foi uma palavra muito abençoada, viu? Eu agradeço a Deus e louvo o Senhor mais uma vez. Deus te abençoe, meu amor. Amém. Mais alguém gostaria de fazer o comentário? Acho que o Ana quer falar. Não? Mais ninguém para comentar? Ou tem mais alguém? Dona Ana quer comentar, dona Ana? Manuela aí, Luana, Tiago, Adriano. Então vamos fazer o Acho seguinte. que o Manuel vai falar. Eu quero parabenizar a Camila, né, pela palavra que foi trazida a todos nós. Que Deus continue Foi uma te palavra abençoando, tremenda. né? Palavra tremenda que a gente estava realmente precisando ouvir, né? Um momento muito propício. E que Deus continue usando sua vida, que Ele continue abençoando também seu casamento com o Tiago. Amém, Jesus. E isso é isso aí.